Jejuar de um modo geral significa se abster por um determinado tempo de algo, a fim de que alcance algum propósito. O jejum é uma renúncia temporária de algo que gostamos, como alimentação, algum programa na televisão, por exemplo, com o objetivo de buscar algo maior, ou seja, Deus e sua manifestação em nossas vidas. Talvez você nunca tenha feito jejum porque não sabe como começar, quanto tempo ele precisa durar, se realmente é uma ordenança de Jesus Cristo. Dúvidas como essas que não te impulsionaram ainda a buscar uma intimidade maior com Deus. Se esse vídeo chegou até você, é sinal que precisa de ajuda. Então, antes de soltar o vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem o sininho para receber notificações de vídeos semanais e curtam esse vídeo para que o canal cresça. O ato de fazer jejum tem sido praticado pela sociedade há milênios passados em praticamente todas as nações, culturas, épocas e religiões. Pode ser realizado com um intuito espiritual ou medicinal, mas nosso intuito no vídeo é o jejum bíblico. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz a respeito do jejum, ou receberam um ensino distorcido ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. Digo isso porque algumas igrejas se dividem em opiniões sobre o ato do cristão jejuar. Algumas não dão valor ao jejum, e existem aqueles que exageram quando vão ensinar sobre como deve ser feito o jejum, o momento de preparação, o propósito. Não existem regras estabelecidas na Bíblia sobre como se deve jejuar. Porém, a prática do jejum, além de ser algo bíblico que o próprio Senhor Jesus fez, traz consigo alguns princípios que precisam ser compreendidos e seguidos. Talvez você esteja se perguntando se é um ato obrigatório, e a resposta é não, mas irei te explicar. No Velho Testamento, através da ordenança do Senhor de acordo com a lei de Moisés, os judeus tinham um dia adequado para jejuarem, que era chamado de o Dia da Expiação. O livro em Levítico, capítulo 23, e versículo 27, que diz: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. O livro de Jeremias, capítulo 36 e versículo 6, que nos revela: entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. No Novo Testamento, o jejum é descrito por Paulo no livro de Atos, capítulo 27 e versículo 9. Ambos os testamentos podemos perceber que não existe uma ordenança, e embora não contenha uma ordem específica de Deus, a Bíblia menciona o jejum como um exemplo entre os cristãos para buscar ter proximidade com o Senhor, para que assim também o façamos, e instrui o cristão na forma correta de fazê-lo. Muitos líderes religiosos, principalmente nos dias atuais, dizem por não ser uma ordenança o jejum. Não é necessário que façamos, porém, há uma grande controvérsia, sendo que o Jesus jejuou, então significa que é importante para a vida religiosa de qualquer pessoa que quer ter um encontro com Deus, seja para alcançar algo em benefício próprio ou do próximo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus, capítulo 6 e versículos 16 ao 18. Jesus espera de nós cristãos essa prática. Ele mesmo instruiu aos cristãos quando jejuarem, permanecerem em secreto com Deus, e assim o Senhor os recompensaria. Importante lembrar que o jejum não é barganha com Deus para conseguir algo. Jejum é negar algo que sua carne sente prazer em se desfrutar, e se consagrar somente a Deus em oração. Outra questão importante é que Jesus não veio para mudar a lei da velha aliança. Ele veio para instituir uma nova aliança, que por sinal foi comprada por um alto preço de sangue. O jejum, espiritualmente falando, ele serve para diversas áreas da tua vida, dentre as quais, para ficar mais perto de Deus. Jejuar é uma forma que o cristão encontra de adorar e de escutá-lo. O jejum também ajuda nosso espírito a triunfar sobre o corpo. O jejum é mais eficaz quando acompanhado pela oração. O jejum sempre foi praticado pelos que creem. Os antigos judeus, por exemplo, jejuaram por Ester para que ela pudesse entrar na presença do rei e suplicar-lhe que protegesse seu povo. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ester, capítulo 4 e versículo 16. Para libertação e milagres. Usando o mesmo exemplo de Ester, o jejum e a oração ajudam a vencer as batalhas espirituais, porque nos tornamos dependentes de Deus e confiamos totalmente no agir dele em nossas vidas. Independentemente da situação que enfrentamos, sabemos que ele está no controle de tudo. Como no exemplo de Ester, que apenas confiou e ordenou que fosse feito um jejum de 3 dias, para que aquela situação que ela e os hebreus estavam enfrentando
experimentando. Temos na Bíblia, no Antigo Testamento, o exemplo de Daniel, que ele junto com seus amigos fez um jejum e negaram o banquete do palácio, e tendo completado os dias estabelecidos, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e saudáveis dos que os outros. Isso só mostra que é Deus quem nos sustenta e fortalece nosso espírito e físico. Para se controlar, lembrando que o intuito do jejum é se abster de algum alimento ou algo que a pessoa gosta muito, e se tratando da alimentação, é realmente difícil ficar um tempo sem, mas a palavra controlar tem nesse contexto o mesmo significado de domínio. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quando jejuamos, colocamos nosso desejo debaixo da ação de Deus e estamos abertos a ouvi-lo, para mostrar arrependimento sincero e tristeza pelos nossos pecados. Existe um exemplo no Antigo Testamento sobre o arrependimento que levou ao jejum. Quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Esse episódio se encontra em Jeremias capítulo 3 e versículos 5 ao 9, que nos diz: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Existem diferentes formas de jejuar. Porém, cuidado, respeite o limite do seu corpo e peça sempre direção a Deus quanto a isso. Os que encontramos na Bíblia são: o jejum parcial é um jejum feito por um período maior de tempo. Lemos essa passagem no livro de Daniel, capítulo 10 e versículos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Daniel não quis participar do banquete do palácio. Alimentos esses que eram oferecidos a deuses falsos. E junto com seus amigos, o profeta Daniel se manteve fiel ao seu Deus. Jejum normal é um jejum que não se come nada, apenas bebe água. Foi a forma que nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Nessa menção não faz referência de Jesus ter ficado sem água. Aliás, o Senhor estava em pleno deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mateus capítulo 4 e versículo 2. Jejum total. Esse é o mais complexo e complicado do ser humano conseguir fazer. A Bíblia cita o exemplo da rainha Esther, mas as pessoas que jejuaram fizeram isso por 3 dias. O corpo humano tem limites e não possui capacidade humana de aguentar tantos dias sem alimento e sem água. Paulo, em sua conversão, também realizou esse jejum, usou esta forma de jejum, devido ao impacto da revelação que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9 e versículo 9. Algumas dúvidas podem surgir para quem faz jejum, sobre contar ou não contar alguém, e tudo dependerá da intenção do seu coração. Afinal, Deus sonda nossos pensamentos e conhece nossa real intenção. Se for algo que vai ajudar a edificar algum membro da igreja, conte como um incentivo para essa pessoa praticar o jejum também. Por outro lado, se for algo para se vangloriar, melhor nem falar nada. Além do seu jejum não ter um firme propósito, o irmão certamente não achará verdade em suas palavras. Haverá períodos em que o cristão não sentirá vontade de jejuar. Aliás, quem te convencerá é o Espírito Santo. E em outras, você sentirá o desejo de iniciar um jejum se está fazendo isso pela primeira vez. Então, o Santo Espírito te conduzirá. Te aconselho a iniciar um jejum com um propósito de Deus te libertar de algum vício. Por exemplo, você fica horas no celular ao invés de estudar a palavra ou de oração. E isso pode até parecer que não, mas afeta a sua vida com Deus. E um jejum pedindo libertação desse vício, tenho certeza que se você estiver disposto e crer com fé, Deus fará maravilha na sua vida. Cada pessoa pode escolher como vai fazer o jejum, de acordo com o que sentir que é de Deus. Quando acabar seu tempo de jejum, agradeça a Deus por ter te ajudado durante o jejum e por qualquer bênção que tenha recebido. Outro ponto fundamental é buscar pôr em prática o que você aprendeu durante seu tempo de jejum e oração. O apóstolo Tiago 1:22 faz uma análise. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Encerro te desafiando a praticar mais o jejum, e certamente você descobrirá que o poder desta arma que o Senhor nos deu é difícil de se medir com palavras. Se trata de uma questão de pequenos hábitos diários, um degrau de cada vez, e assim o jejum se tornará uma prática em sua vida e na de sua família. O exemplo influencia. Que Jesus seja contigo e te guie nesta prática. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e
e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!